acha que, de fato, nas audiências não acontece isso realmente? Além de a vítima se manifestar, os juízes se manifestam dizendo os trâmites legais, só que o parágrafo não fala isso, entendeu? Então, marcar o número 7 como correta seria uma super extrapolação, porque vamos ler o terceiro parágrafo e note que ele só fala do desabafo que as vítimas fazem. Em momento algum, ele faz referência à exposição dos trâmites legais por parte do juiz. E é uma hora que engana, parece que ele vai falar, mas não fala. Quer ver? Olha só. Quando finalmente chegavam ao judiciário e se sentavam à minha frente, os relatos se transformavam em desabafos de uma vida inteira. Quando ele fala assim, ó, era preciso explicar, eu falei, opa, é o juiz explicando. Não, não é não, é a vítima explicando. Era preciso explicar, justificar e muitas vezes se culpar por terem sido agredidas. Ou seja, a própria vítima tinha que explicar e se justificar porque era agredida. Entendeu? A culpa por ter sido vítima, a culpa por ter permitido, a culpa por não ter sido boa o suficiente, a culpa por não ter conseguido manter a família, sempre é a culpa. Ou seja, nenhuma referência ao fato de o judiciário expor os trâmites legais para aquela alegação. Entendeu? Por isso que está errado. Entendeu? Essa alegação aí está errada porque não há referência ao fato de o juiz explicar os trâmites legais lá da questão, tá? Agora eu vou usar a questão 8, pessoal, para explicar para você um assunto de que o CESP gosta muito aqui, e a gente volta a essa questão já já. O CESP gosta muito de justificar segmentos que vêm entre vírgulas, já reparou? Qual é a principal razão por que se empregarem duas vírgulas num segmento? A principal razão, não é a única, tá? É isolar um segmento de valor explicativo. Quando você faz assim, por exemplo, ó, olha aqui um segmento explicativo. Isso é um segmento explicativo, não há dúvida. Ó. Os depoimentos, o momento de imensa emoção, eram marcados por lágrimas. Primeira coisa importante que eu sempre falo com vocês, quando você quiser certificar de que um segmento entre vírgulas teve as vírgulas corretamente empregadas, você vai ignorar o que está entre vírgulas, tá legal? Olha só. Notem como nós conseguimos ignorar o que está aqui sublinhado. Ó. Os depoimentos eram marcados por lágrimas. Os depoimentos eram marcados por lágrimas. O que acontece aqui é a interposição de um termo que merece vírgulas. O CESP adora cobrar essas vírgulas aqui. Pedir a você que justifique por que as vírgulas foram empregadas, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui no quadro para você quais são as principais, se não todas as razões, por que você emprega um segmento entre vírgulas no texto, tá? Primeiro deles, ó. Você concorda que os depoimentos, um momento de imensa emoção, eram marcados por lágrimas? Um momento de imensa emoção não está explicando o que são os depoimentos? Não está? É como se eu dissesse assim, ó, Joana, moradora da cidade de Nova Iguaçu, nasceu há muitos anos, entendeu? Raquel, professora do curso Sejures, leciona Direito. Esta expressão entre vírgulas aqui foi empregada para explicar o termo antecedente, tá? O nome disso aqui é aposto explicativo. Cara, eu não sei se o CESP vai chamar pelo nome completo de aposto explicativo. Geralmente ele fala que é um segmento de valor explicativo. Ou fala só que é aposto, entendeu? Ou então fala que é um segmento que explica o termo antecedente, como ele fez na questão 1 lá, entendeu? O que é importante é que você entenda que a intenção dessa expressão entre vírgulas aqui é explicar o que são os depoimentos, entendeu? Cumpre uma função explicativa aqui, tá? Entendeu, Michel? É como se eu dissesse, ó, Michel, estudante de Direito, eu estou explicando o termo antecedente, a intenção é explicar o termo anterior. Não confundamos com isto aqui. E acreditem, há dentro de vocês pessoas que ainda confundem isso. Como o aposto explicativo vem entre vírgulas, o cara acaba achando que tudo que vem entre vírgulas vai ser um aposto explicativo. Então, comparem duas situações. Eu vou tentar confundir você, tá? Vamos lá, olha só. O homem, pela sua natureza mortal, tende a questionar a finitude da vida. Os homens tendem a questionar o fato de que um dia nós temos que morrer. Entendeu? Vamos lá. Ó, bem parecidos para tentar te confundir, tá? O homem, pela sua natureza mortal, tende a questionar a finitude da vida. O homem, um ser de natureza mortal, tende a questionar a finitude da vida. Em ambos os casos, você percebe que pode ignorar o segmento entre vírgulas. Ó. O homem tende a questionar a finitude da vida, o homem tende a questionar a finitude da vida. Eu tentei o mais possível criar duas expressões para confundir vocês, porque são bem parecidas, não são? Cara, mas só uma cumpre função de aposto ali. Só uma cumpre função de aposto. Só uma está explicando o termo antecedente, entendeu? Normalmente, Michel, normalmente o aposto explicativo, normalmente, pode substituir o termo antecedente.
entendeu? Normalmente, assim, quer ver? Vem para cá, por favor, olha só, vamos lá. Aqueles momentos de imensa emoção eram marcados por lágrimas. Talvez você tenha que mudar um pouquinho por causa da concordância, tá? Por exemplo, aquele momento de imensa emoção era marcado por lágrimas. Você normalmente consegue trocar o aposto pelo termo antecedente ou vice-versa. Agora, repara só, aqui eu tenho dois elementos, tá? E aí eu consigo trocar o andamento anterior por um dos dois elementos entre vírgulas aqui. Só um deles explica o termo anterior. É como se ele o redefinisse, é como se ele explicasse, entendeu? O que faz você confundir bastante ali é que os dois têm uma natureza explicativa, mais ou menos, mas só um está redefinindo o termo anterior. Só um está meio que caracterizando o termo anterior, explicando o que é o termo anterior, tá? Beleza? Vamos lá, olha só. O homem, pela sua natureza mortal, tende a questionar a finitude da vida. O homem, um ser de natureza mortal, tende a questionar a finitude da vida. Qual dos dois cumpre função de aposto explicativo? O primeiro ou o segundo? Vai. O segundo, beleza. Aqui eu tenho um aposto explicativo. Cara, eu tenho tanto medo de você confundir macete com regra, mas eu vou dar um macete, tá? Preste atenção. Quando for aposto explicativo, pelo amor de Deus, isso é macete, cara, não é regra não, hein? Você consegue botar que mais ser. Entendeu? Que é, que foi, que será, que seria. Por exemplo, o homem que é um ser de natureza mortal tende a questionar a finitude da vida. Entendeu? Quer ver? Olha só, presta atenção aqui, os depoimentos que são um momento de imensa dor, entendeu? Você consegue botar que mais ser quando for aposto explicativo. Agora, cuidado, hein, cara. Não pode aparecer não, hein? Se aparecer, não é mais aposto. Vira oração adjetiva explicativa, lembra? Restritiva, aquela história toda. Então, repara como você consegue botar aqui, o homem que é um ser de natureza mortal tende a questionar a finitude da vida. Reparou? Você não consegue fazer aqui, o homem que é pela sua natureza mortal. Repara que não faz sentido. Aqui você consegue, tá legal? Prefiro explicar assim, a explicar a você que o de cima, que o de baixo, aliás, tem um substantivo que explica o termo anterior. O homem que é um ser de natureza mortal tende a questionar a finitude da vida. Isso é um aposto explicativo, tá? Professor, eu até estou feliz porque eu consigo perceber que o de baixo é aposto e o de cima não. Mas o que é o de cima? Bom, primeiro, notem que não é aposto explicativo. E também notem que a vida não é a sexta série, porque na sexta série, se não fosse aposto, era vocativo, né? Hoje em dia, a vida não é a sexta série, concorda? Aquele cara de cima não é nem aposto, nem vocativo. Aquilo ali, pessoal, é um adjunto adverbial de causa. Ele é um adjunto adverbial de causa. É como se eu perguntasse para você, por que o homem tende a questionar a finitude da vida? Sabe por quê? Por causa da sua natureza mortal. Entendeu? Por causa de sua natureza mortal, o homem tende a questionar a finitude da vida. Então, as vírgulas aqui isolam um adjunto adverbial de causa. Tudo certo aí, pessoal? Vou comentar com vocês mais casos de vírgulas aqui, tá? Tira uma foto aí, por favor, rapidinho. Acho que o principal, sendo a prova adiada ou não, é que você faça sempre as questões com muita desconfiança, né? Sempre faça as questões com muito cuidado, né? E não se render mais àquela coisa da sexta série, viu vírgula, fala que é aposto, entendeu? Não é bem assim, né? Já passaram dessa fase, já. Antigamente a gente via um E, falava que era aditiva, né? Botava um mais lá, já chamava de adversativa, já, né? A vida não é a sexta série, né? E esta frase que parece errada, e ela está errada pela falta das vírgulas, né? Mas ela parece ter um erro grosseiro de concordância, né? Os homens disse, tá estranho, não tá? Os homens disse a mulher são todos iguais. O que na verdade acontece aqui é uma coisa cujo nome é meio autoexplicativo, cara. O que eu tenho aqui é uma intercalação oracional. Sabe o que é intercalação oracional? É uma intercalação oracional, entendeu? É você enfiar uma oração no meio da outra, intercalar uma oração. Essa intercalação será mais perceptível e óbvia se eu fizer assim para você, vê se não fica legal. Os homens, disse a mulher, são todos iguais. Qual é a oração central aqui? Qual é a informação principal? Sabe qual é a informação principal? Os homens são todos iguais, entendeu? Agora fala aí, quem disse isso? Vai. A mulher. Então, esta oração, disse a mulher, revela quem foi que disse que os homens são todos iguais, entendeu? Cai na prova pra caramba, cara, não dá para confundir com aposto, concorda? Disse a mulher, não está explicando o que são os homens de jeito nenhum, tá?
O CESP já deu a esta construção dois nomes, tá? Os dois estão corretos. Podem falar que as vírgulas aqui marcam uma oração intercalada, ou podem chamar também de frase de narrador. E outra, hein? Poderia estar também com travessões. Entendeu? Ó, os homens, disse a mulher, são todos iguais. O que é certo, e aí não importa qual é a razão, e que nunca vai mudar, é que todo segmento que vem entre vírgulas pode ser ignorado. Entendeu? Ó, os homens são todos iguais. O CESP já chamou de oração intercalada ou de frase de narrador. As duas estão certas, tá? As duas estão certas. Ela sempre revela quem disse a ideia central. Se eu colocasse na ordem direta bonitinha, ficaria assim, ó, disse a mulher, dois pontos, travessão, os homens são todos iguais, entendeu? Então, neste caso, as vírgulas marcam a intercalação oracional ou a frase de narrador. Outra que cai pouco, mas cai pouco, mas cai, você vai achar mais fácil essa, é quando o cara emprega a vírgula por outra razão, quer ver? Eu falo assim, ó, o tempo, meu filho, há de curar tuas feridas. Dia da prova lá, você fazendo a redação, dá uma vontadezinha de isolar um segmento entre vírgulas. Falei, cara, e agora? E o medo de estragar o meu 10 que eu ia tirar colocando uma vírgula errada e tinha 9,9, entendeu? Aí você faz um teste, ó. Se as duas vírgulas que você vai empregar estiverem corretas, você consegue isolar o segmento, entendeu? O tempo há de curar tuas feridas. Isso prova que estas duas vírgulas aqui seriam muito bem empregadas, tá? Agora, só para relembrar, pessoal, qual é a função de meu filho? Quando eu falo assim, ó, o tempo, meu filho, há de curar tuas feridas. Meu filho não está explicando quem é o tempo, concorda? Meu filho é a pessoa com quem eu estou falando. O tempo, meu filho, há de curar tuas feridas. E você percebe que eu falei com o meu filho e não sobre meu filho porque eu o chamei, porque eu o evoquei. Isso é um vocativo, entendeu? O vocativo é tranquilo de identificar, concorda? Essa afirmação final aí, eu acho que está certa. Ele fala o seguinte, ó, o trecho juízes, promotores e advogados explica o sentido de nós. Voltemos lá, por favor, linha 25. Ele fala assim, ó, aquelas mulheres chegavam à justiça buscando uma força externa como se somente nós, juízes, promotores e advogados, pudéssemos não apenas cessar aquele ciclo. Ele botou 3 vírgulas porque ele enumerou 3 elementos aí, mas cumpre função explicativa assim, tá? Isso aí é um aposto explicativo, tá? Pessoal, prova adiada, vamos estudar mais, tá?